Muito bem, boa noite a todos e gratidão pela presença. Hoje nós temos a nossa continuação dentro do capítulo 14, que é Ensinando a Favor da Verdade. Nós estamos na sessão 7, compartilhando a percepção com o Espírito Santo. Inclusive, nós já tivemos no último estudo nosso, que foi na terça-feira, nós vimos um aspecto dentro dessa sessão, na qual nós vimos o quanto o Espírito Santo ele só pode ver aquilo que nós mostramos para ele, abrimos para ele. E hoje nós vamos ver o contexto total, então, dessa lição e por que nós temos que abrir a visão do Espírito Santo e por que nós não teríamos como escapar do sonho ou como despertar do sonho, se não fosse a ajuda do Espírito Santo, se não fosse uma ajuda que foi colocada dentro de nós, mas não é de nós. Deus a colocou dentro de nós, ela nos acompanha o tempo todo, mas nós não a fizemos. Deus fez essa solução. Então, isso nós vamos ver nessa sessão. E antes de iniciar a leitura, convido a vocês a nós juntos fazermos a nossa preparação, que consiste basicamente em nós aquietarmos nossos pensamentos barulhentos e superficiais, respirar pausadamente, nos colocarmos em completa disponibilidade ao Espírito Santo, trazendo a nossa atenção para o aqui e o agora, e oferecendo a nossa capacidade de aprender a Ele, ao Espírito Santo, para que Ele venha a nós através do que Ele tem a nos falar nessa sessão, hoje, particularmente no Compartilhando a Percepção com o Espírito Santo, é a sessão 7. O que tu queres? A luz ou as trevas? O conhecimento ou a ignorância? Isso aqui, de uma forma superficial, parece tão fácil de responder, é tão fácil dizer que nós queremos a luz, nós queremos o conhecimento, não queremos a ignorância, não queremos trevas, e, no entanto, por conta própria, devido a querermos a crença da separação de Deus, nós nos entranhamos cada vez mais em trevas e em ignorância. Então, se nossa vontade de fato for a luz e o conhecimento, o recurso para tê-los está dentro de nós. E, como Jesus segue aqui, o que quiseres é teu, mas não ambos. Eu só vou colocar aqui a câmera e ativar aqui do modo completo a câmera. Ok. Seguindo, então, aqui. Então, nós podemos ter o que nós quisermos. Então, sempre que nós nos vemos em trevas e ignorância, isso foi porque nós precisamos saber disso, que nós o quisemos. Foi uma escolha nossa. Ninguém nos expulsou do paraíso, ninguém nos obrigou a entrar dentro do sonho, a seguir um trilho de separação de Deus. Nós é que escolhemos isso, quando em realidade é impossível separar de Deus, mas nós podemos acreditar que o fizemos. E o nosso desejo trouxe essa crença, esse acreditar, e agora que sabemos dos efeitos da ignorância e das trevas e que não queremos mais, nós temos que saber que ou a verdade, ou a luz e o conhecimento é verdadeiro, ou o contrário, mas ambos não podem coexistir na nossa consciência. Nós vamos ver até mais adiante como que nós fizemos para ter ambos em nossa mente, mas isso existe um processo chamado dissociação, no qual nós
nós nos apoiamos para podermos pensar que nós nos separamos de Deus, mas esse pensamento automaticamente exige que deixemos de saber que nós ainda estamos em Deus. Os opostos, então, essas duas crenças, né, a luz e as trevas, ou ego e Espírito Santo, como quiserem, ou mente certa ou mente errada, os opostos têm que ser reunidos, não mantidos à parte. Então, dissociação, esse processo de manter separada na nossa mente, e a nossa mente não está dentro da individualidade. A individualidade, ela é só um aspecto da consciência, nós estamos cientes ou conscientes de um diminuto aspecto da mente, mas a mente, ela consegue manter os opostos, a realidade que ela não tem como perder, e mais a crença do que ela pensou que veio a ser, mas se isso for, como diz os opostos, isso tem que ser reunido, não pode ser mantido à parte para serem desfeitos, pois a sua separação só existe em tua mente e eles são reconciliados pela união, assim como tu. Então, se nós temos a mente errada e temos a mente certa, nós temos que reconciliar ambos, porque na união de ambos, o que não é verdadeiro desaparece. Só um permanece. Na união, tudo o que não é real tem que desaparecer, pois a verdade é união. Tudo que for uno, tudo que puder ser reconhecido com o mesmo propósito é uno, isso é real. E diante disso, o que não é real, o que é imaginário, o que é projeção, tem que desaparecer. Assim como as trevas desaparecem na luz, também a ignorância se apaga quando desponta o conhecimento. Então, quando nós voltarmos a ter conhecimento que o Espírito Santo tem guardado para nós, a ignorância, que é o sistema de pensamento do ego, simplesmente ele tem que desaparecer. Ele tem que deixar de parecer que existe. Assim como a luz, a escuridão desaparece na presença da luz, assim a ignorância também desaparece diante do conhecimento. A percepção é o meio pelo qual a ignorância é trazida ao conhecimento. Então, aqui, a percepção, porque a nossa mente, quando nós pensamos em fazer diferente de Deus, nós deixamos de ter a mentalidade total do conhecimento e passemos, ao invés de conhecer, passamos a perceber. E na percepção, projetamos o mundo para fora, projetamos nossa própria consciência para fora, associamos essa consciência agora num diminuto aspecto, que é a nossa individualidade, e dentro dessa individualidade, nós só temos o alcance de perceber, não de conhecer. Só que essa mesma percepção que foi usada pelo ego para manter a separação, ela pode ser o meio pelo qual nós vamos trazer a ignorância até o conhecimento. Nós vamos elevar os nossos equívocos ao Espírito Santo através desse mesmo sistema de percepção. No entanto, é preciso que não haja engano na percepção, pois de outra forma ela vem a ser o mensageiro da ignorância, ao invés de ser uma ajuda que procura na procura da verdade. Então, o que é haver um engano na percepção? Perceber com o ego, perceber com a mente equivocada, perceber com a separação. Isso é um engano, isso interfere com a percepção verdadeira. O Espírito Santo, como ele sabe que nós temos um diminuto alcance aqui de percepção, ele traz os reflexos do conhecimento para a percepção verdadeira. E nós precisamos dessa percepção verdadeira para voltarmos a
completar as condições na qual o conhecimento pode nos alcançar e nos elevar de volta à sua condição. Mas isso só pode ser feito na percepção certa, naquela que o Espírito Santo tem guardado para nós, não mais no ego. A procura da verdade não é senão procurar honestamente tudo que interfere com a verdade. A verdade é. Isso aqui é outro ponto que não podemos deixar de ignorar, porque a percepção, ela, de fato, ela só pode olhar para aquilo que interfere com a verdade e reconhecer que isso é falso, porque se for falso, a própria luz do que é verdadeiro vai transformar isso em verdade. Então, essa é a função do Espírito Santo. Por isso que sempre se diz que se nós procurarmos a verdade, nós estamos automaticamente dizendo que nós não temos a verdade, e assim será. E assim nós estaremos ocultando a verdade de nós mesmos. Mas se nós procurarmos honestamente aquilo que interfere com a verdade e descobrirmos que isso que está interferindo é falso, e diante dessa declaração, diante desse entendimento da falsidade disso que está interferindo, isso simplesmente desaparece. Não tem mais como se sustentar, porque tudo que é falso só se sustenta porque não é visto como sendo falso, é visto como se fosse a verdade. E aí, aquilo que interfere com a verdade, ou seja, o mundo do ego, toda a percepção equivocada, tudo que separa, interfere com a verdade que nós somos o Cristo, que nós ainda somos como Deus nos criou. E essa verdade, ela simplesmente é, ela não precisa ser buscada. Nós não precisamos buscar o céu. O céu está dentro de nós. Nós precisamos buscar aquilo que está ocultando a consciência do céu na nossa experiência. E essa ocultação é um desejo de não estar no céu, um desejo de ser separado, um desejo de ser diferente. Isso tem que ser reconhecido e a procura deve ser direcionada para esse aspecto, porque só no reconhecimento dele é que podemos realmente olhar para ele, ver que é falso e nisso ele desaparece. No momento que ele desaparece, não havendo mais obstáculos que obstruem a verdade, ela simplesmente desponta de novo na nossa consciência, porque na mente ela já está. Ela só não está despontando ainda na consciência, porque ainda tem coisas a serem desfeitas que estão obstruindo ela da nossa consciência. Então, a verdade, ela não pode ser perdida, nem buscada, nem achada. Se ela fosse perdida, Deus teria perdido o seu filho. Se ela pudesse ser buscada, nós não a teríamos. Ou achada, ela não estaria dentro de nós. Então, ela simplesmente é. Ela está presente onde quer que estejas, estando dentro de ti. Ela está dentro da nossa mente. E a nossa mente é atemporal. A nossa mente não depende de onde está a nossa consciência. A nossa consciência pode estar presa dentro de uma figura imaginada, projetada para ser o nosso corpo físico e psicológico. Não é dentro do corpo que está a nossa mente e nem a verdade está dentro do corpo. E, no entanto, está na nossa mente. Mas a nossa mente está fora do nosso corpo, ela está onde nós realmente estamos. Então, o que está fora de nós é a consciência de que nós somos seres individuais, seres falíveis que nasceram e morreram, e podem morrer e vão morrer. Então, isso que o ego diz que nós somos. O ego nos confunde com um instrumento de comunicação, com um instrumento feito com o propósito de servir como sendo um lar para nós, que é esse corpo, e, no entanto, isso não é o nosso ser.
o nosso ser continua estando na verdade, e a verdade está no ser, o ser está na verdade. Então, a verdade está presente, ela está dentro de nós, entretanto, ela pode ser ou não reconhecida, pode ser falsa ou real para ti. Então, ela só pode ser reconhecida diante da luz, diante do Espírito Santo. Ela só pode ser real se nós estivermos nos alinhando com a mente certa. Enquanto estivermos no medo ou no ego, ela será falsa ou será desconhecida para nós. Se a escondes, ela vem a ser irreal para ti, porque tu a escondeste e a cercaste de medo. Então, o que que o corpo que dá nosso ser, o que que a mais ele nos dá? Ele nos dá um lugar onde podemos exercitar o medo da mente. Então, tudo que nos cerca nos amedronta, causa medo, porque não pode ser conhecido, e nós escondemos a verdade de nós mesmos, quando nos alinhamos com o sistema de pensamento, com o sistema de vida que nos traz medo. E quando isso acontece, nós estamos escondendo de nós a verdade. Sobre cada pedra angular de medo sobre a qual montasse o teu sistema de crenças insano, a verdade está escondida. Cada pedra angular de medo, cada pensamento falso do ego, cada crença no mundo separado, no mundo isolado, no mundo dual, que, que luta entre si, que está em guerra consigo mesmo, cada pensamento desse esconde a verdade. Então, a verdade, ela ainda está por detrás de tudo isso na nossa mente, mas está ocultada. Porém, não podes ter conhecimento disso, pois ao esconderes a verdade no medo, não vês razão para acreditar que, quanto mais olhares para o medo, menos o verás e mais claro se tornará o que ele oculta. Então, enquanto tivermos medo, olha só, o ego acha que isso é infalível e a prova de ser desfeito pelo Espírito Santo. O ego acredita que se perpetuou eternamente nisso, porque quanto mais nós nos enredarmos no medo, quanto mais medo nós tivermos, menos nós vamos acreditar de que a saída é justamente olhar para o medo, pois é só olhando para o medo, para o que ele está ocultando, que ele vai desaparecer. É como uma situação, como vou fazer aqui uma comparação com uma situação que a gente esteja num lugar desconhecido, esteja, por exemplo, num quarto e precisamos nos deslocar para outro quarto no escuro, nós não o conhecemos e não sabemos o que está lá dentro, e passamos a imaginar que algo possa nos atacar ali, e nós passamos a ter medo e passamos a evitar de entrar dentro desse quarto devido ao medo. Quando a única forma de desfazer o medo seria nós chegarmos nesse quarto escuro, ligarmos a luz e olharmos, porque aí veríamos que não há nada amedrontador dentro dele. Enquanto não o fizermos, enquanto acreditarmos que a melhor solução seja dar as costas ou sair de fininho, evitar de olhar de volta ou pisar para dentro desse quarto, porque aí não haveria o risco de sermos atacados, enquanto pensarmos assim, a nossa vontade será de fuga, de escaparmos ao invés de olharmos. Quando, se nós o fizermos, se nós fugirmos ou escaparmos, o medo irá nos acompanhar, porque continuaremos a pensar que existe algo que pode nos atacar. E isso pode ser transferido para outras situações, porque a crença do ataque está presente. Então, para nós desfazermos essa crença, o mais sábio é nós enfrentarmos a situação e olharmos para essa escuridão, trazermos luz para esse quarto e ver, e assim
veríamos que nada pode nos atacar, porque o Filho de Deus nada pode atacar. O Filho de Deus, o mundo real, ele é feito de unicidade e nada pode atacar a si mesmo. Para algo atacar, teria que ter algo posto ou duas coisas diferentes. Deus criou tudo dentro de si mesmo, então não há oposição entre a realidade. Por isso que precisamos, mais uma vez, olhar para a escuridão. É a única forma de ver que ela não esconde nada, mas esse olhar, como nós vemos, ele tem que ser com a luz. Não adianta olhar, entrar no quarto escuro e ficar tateando e não ligar a luz. E a luz é o Espírito Santo. Nós perdemos a luz quando nós entramos na escuridão, mas nós perdemos do nosso próprio alcance, não dentro de nós, porque Deus a colocou dentro de nós, e é o Espírito Santo que tem essa luz. Então, se nós adentrarmos no quarto escuro com o Espírito Santo, ele ilumina o quarto escuro e nós veremos, enfim, que não há razão para o medo, e vendo isso, não há nenhum argumento de forma alguma que vá nos manter no medo, porque o medo simplesmente desaparece diante da certeza de que não há perigo. É impossível convencer aqueles que não conhecem de que conhecem. Então, é impossível convencer aqueles que estão na escuridão que o ser deles ainda está em Cristo, porque a realidade dos que não conhecem é a escuridão. Então, não há como convencê-los do contrário. Do seu ponto de vista, isso não é verdade. Então, do ponto de vista de quem que está no medo, o medo é real, e isso é verdadeiro. Dizer que ele não está com medo, que a realidade dele está em Deus, isso não é verdade para ele, porque a prova dele é o sentimento que está sentindo com medo. Mas é verdade porque Deus tem conhecimento disso. Então, do ponto de vista do ser na escuridão, não há como convencê-lo de que a escuridão não é real, de que o perigo não é real. Mas a verdade é verdadeira, o perigo não existe, porque Deus tem conhecimento disso. Então, Deus, ele ainda tem conhecimento, portanto, a o medo, esse não pode ser real. Esses são pontos de vista claramente opostos em relação ao que são apenas que não, aqueles que não conhecem. Então, os pontos de vista daquele que não conhece e de Deus são claramente opostos. Para Deus é impossível não conhecer. Porque Deus compartilha do seu conhecimento o tempo todo. Deus é atemporal e ele se estende a si mesmo, o que significa que ele se revela a seu filho o tempo todo, embora que seja atemporal, sem tempo. Então, por toda a eternidade, e isso é imutável. Então, para Deus é impossível ele não conhecer e nem o seu filho não conhecer, isso é impossível. Portanto, não se trata absolutamente de um ponto de vista, mas apenas de uma crença em algo que não existe. Então, que Deus sabe que é impossível não conhecer, isso não é um ponto de vista, isso é um fato. Então, se isso é um fato, o que é um ponto de vista? E nós pensarmos que a escuridão é real, que a separação é real, que nós nos separamos de Deus. Isso é apenas um ponto de vista. Os que não conhecem têm apenas essa crença e, devido a ela, estão errados a respeito de si mesmos. Os que não conhecem, enquanto tivermos a consciência apenas voltada para a individualidade, para a pequenez, para a separação, não estaremos conhecendo a nós mesmos, mas isso é assim devido à crença na nossa mente de que a separação de fato aconteceu. Então, é essa crença que tem que ser vista, revista e desfeita. Definiram a si próprios como não foram criados. Então, os que estão na escuridão,
todos que acreditam que deixaram o céu, eles se definiram a si próprios como não foram criados, diferentes de Deus. A sua criação não foi um ponto de vista, mas uma certeza. A criação de todos foi uma certeza de Deus, não um ponto de vista. A crença na separação é um ponto de vista. A escuridão é um ponto de vista, mas a criação é a certeza de Deus. Portanto, não é um ponto de vista. A incerteza trazida à certeza não retém nenhuma convicção de realidade. Então, quando a incerteza chegou à certeza, nós no céu, na certeza, veio esse pensamento de separação, chegou a incerteza, ela não reteve nenhuma convicção da realidade. Ela não mudou a realidade, ela não afetou a convicção da realidade. A realidade continuou imutável, o céu continuou imutável, embora um pensamento de separação tenha vindo, e na imaginação nós estamos experienciando esse sonho ilusório de imaginação de separação, mas isso não afetou de nada a convicção, a certeza de Deus sobre a criação, sobre a realidade. Nossa ênfase tem sido colocada em trazer o que é indesejável para o desejável, o que tu não queres para o que queres. Então, o indesejável, que é a treva, que é a ignorância, trazer isso para a luz, para o conhecimento. Essa é a ênfase, porque essa é a nossa real vontade. Na culpa, no medo, nós invertemos as coisas e pensamos que é a nossa vontade a escuridão e a ignorância, mas só porque pensávamos que isso teria conhecimento ali, haveria luz, porque tal era nosso desejo, fazer algo diferente de Deus. Mas a nossa real vontade, que é compartilhada com Deus, ela ainda quer o desejável e ela quer então a luz e o conhecimento. Vais reconhecer que a salvação terá que vir a ti desse modo, se considerares o que é dissociação. Então, aqui Jesus vai nos falar então dessa dissociação, um termo que a psicologia usa para definir dois estados que não podem ser vistos juntos, mas que podem conviver desde que não se veja um deles. Então, por isso que nós vamos reconhecer que a salvação é voltarmos a aceitar o conhecimento, desde que olhemos de volta para a nossa mente e vejamos o que está acontecendo dentro dela, que é essa dissociação. Dissociação é um processo distorcido de pensamento, pelo qual dois sistemas de crenças que não podem coexistir são mantidos. E o que é mantido na nossa mente, que não pode coexistir? Ego e Espírito Santo. São dois sistemas de crenças. O ego é totalmente oposto ao sistema de crença que o Espírito Santo tem para nós dentro aqui do sonho. Então, eles não podem coexistir, mas ambos estão dentro da nossa mente. Então, como que eles estão dentro da nossa mente? Eles estão dentro desse sistema de dissociação, que é um processo distorcido, que faz com que nós apenas podemos estar cientes de um deles. O outro fica escondido como se nós não o tivéssemos, ele fica oculto. Quando estamos no sistema de pensamento do ego, nós não estamos cientes do Espírito Santo. Quando estamos no Espírito Santo, não estamos cientes do ego. Então, isso é possível pela dissociação. Se são reunidos os dois sistemas, o do ego e o Espírito Santo, se são vistos na mesma luz, se eles são reunidos, a aceitação dos dois conjuntamente é impossível. Mas se um deles é mantido longe do outro nas trevas, a sua separação parece manter ambos vivos e iguais em sua realidade. E é isso que o ego faz. O ego sabe que se nós contrapormos ao ego e o Espírito Santo,
um deles tem que desaparecer. E é claro que não será o que é verdadeiro, o que vai desaparecer é o falso. E assim o ego teme pela sua existência. Por isso que o ego jamais quer que nós tragamos ao sistema de crença da separação e o comparemos ao sistema de correção que o Espírito Santo tem, que também é uma crença dentro do sonho, porque o conhecimento é só do céu, o conhecimento não pode estar dentro do sonho, mas uma crença que não se contrapõe à verdade, ela reflete a verdade. Então, quando o que reflete a verdade é contraposto lado a lado com aquilo que se opõe à verdade, um deles tem que desaparecer e, obviamente, que é aquele que não tem consistência, que é a irrealidade, que é o ego. Mas o ego, sabendo disso, o que ele faz? Como diz aqui, ele mantém o outro, ele mantém o do Espírito Santo nas trevas, longe de nós. Então, o ego não quer que olhemos para dentro da nossa mente. E a maior arma que o ego fez para nós não olharmos para dentro da nossa mente foi jogar a nossa consciência para fora da mente, para dentro de um corpo físico e psicológico. Porque como a consciência individual está fora da mente, o ego achou que nós nunca mais voltaríamos a olhar para a mente. Só que o Espírito Santo nos acompanha onde quer que estejamos, em todo o fracionamento. Então, até mesmo aqui, na consciência individual, o Espírito Santo continua nos acompanhando e continua nos oferecendo o seu sistema de pensamento. Ele nos dá, então, essa contraparte verdadeira, essa percepção verdadeira. A sua união, então, a união da crença do ego e da correção do Espírito Santo, a sua união vem a ser, assim, a fonte do medo, pois se eles se encontram, é preciso retirar a aceitação de um dos dois. A fonte do medo, e o medo só existe dentro do ego. Então, o ego, a coisa que ele mais teme é que nós venhamos a escutar ao Espírito Santo e comparar ao sistema de crenças dele com o que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Porque diante disso, nós vamos escolher pela verdade. E é isso que causa medo, porque o ego, enquanto ele nos convence de que nós somos seres individuais, físicos e psicológicos, ele também nos dá o medo de que nós vamos desaparecer diante da unicidade com Deus. Nós vamos deixar de ser, porque o ego não reconhece que nós ainda estamos em Deus e somos em Deus, que nós somos ainda luz. O ego acredita que nós somos essa separação. E se nós realmente fôssemos a separação desaparece na união dos dois sistemas. Então, isso causaria medo. Enquanto nós acreditarmos no ego, a salvação será temida. A salvação causa medo a quem acredita que é um ser individual, que é um ser à parte do irmão, porque esse ser, de fato, desaparece porque ele não é real. Não pode ser ambos, pois um nega o outro. Mantidos à parte, esse fato não é visto, pois pode se dotar cada um com uma crença sólida, se estão em locais separados. Então, se na nossa mente, nossa consciência está fora da mente, e na mente tem a mente certa, o lar do Espírito Santo, mas tem por dissociação também a mente equivocada, o lar do ego, então se mantém à parte, se mantém separados os dois sistemas de crença, e é só assim que nós podemos manter isso que é de fato impossível, que é uma crença de separação junto com a nossa realidade do céu. Mas como estão separados, é possível manter a ambos, e é assim que o ego se perpetua.
E por isso que nós temos que olhar de volta e reconhecer o que não é verdade. E é por isso que a salvação é justamente desfazer o que não é verdadeiro, e isso só acontece quando nós olharmos de volta para dentro da nossa mente, para o ego e para o Espírito Santo, para a escuridão e para a luz. É que nem o ego, quarto escuro, o mundo do quarto escuro, a luz, o mundo do Espírito Santo. Ligando a luz, nós vemos que é um quarto muito confortável, é um céu aqui na Terra, o sonho feliz, o mundo real que o Espírito Santo tem a nos oferecer. Mas, para isso, nós temos que olhar de volta. Reúna-os, e o fato, então, reunir os dois sistemas, né, que estão separados na mente, reúna-os, e o fato da sua completa incompatibilidade fica instantaneamente evidente. Um deles irá embora, porque o outro está sendo visto no mesmo lugar. Então, reunir os dois, o ego e o Espírito Santo, é sempre o ego que desaparece, porque nós só podemos manter um na nossa consciência. E nós vamos ver o que é real. O que é irreal simplesmente desaparece. Nós não precisamos expulsar o ego. O ego que é nem a escuridão, quando vem a luz, ela desaparece. Diante da verdade, a irrealidade desaparece. Diante do Espírito Santo, o ego desaparece. Não precisamos fazer nada com ele. Não precisamos lutar, nem brigar com ele, ou temê-lo. Simplesmente trazer ambos os pensamentos, tanto da mente certa quanto da mente errada, junto na nossa consciência. E para nós fazê-lo, nós temos que estar com o Espírito Santo, porque ele que guarda a mente certa por nós. Nós perdemos o acesso à mente certa, mas o Espírito Santo a guardou. E, uma vez com o Espírito Santo, simplesmente o ego desaparece, porque ele estava no mesmo lugar onde o Espírito Santo vai estar, tão logo nós o escolhermos. A luz não pode entrar nas trevas quando a mente acredita nas trevas e não deixa que ela se vá. Então, quando nós não permitimos que a luz entre, ela não pode entrar. É como nós insistir de termos medo do quarto escuro e nós nos negarmos a ligar a luz, porque tememos que, se ligarmos à luz, nós vamos ver uma coisa tão terrível que será pior do que o imaginado. Vai nos ferir mais do que na imaginação já está acontecendo. Nesse caso, se nós não aceitarmos a luz, ela por conta própria não pode entrar. Então, por isso que ela não pode entrar quando nós não permitimos que a escuridão se vá. A verdade não luta contra a ignorância, e o medo e o amor não atacam o medo. O amor, ele não tem necessidade alguma de atacar o irreal, o medo. Ele simplesmente aguarda nós mudarmos a nossa mentalidade. Então, a verdade, ela conhece assim. Por que ela vai lutar com a ignorância se ela sabe que a ignorância não é real? A verdade simplesmente aguarda o desfazer da crença na ignorância. Aquilo que não necessita de proteção não se defende. O amor, a unicidade, o céu, o ser que nós somos, não precisa de defesa, porque porque ele não acredita em ataque, ele não tem nenhum ataque. Então, não necessita também de defesa, não precisa de proteção e muito menos se defender. A defesa foi feita por ti. A defesa foi feita para defender o pensamento de separação de Deus. O que nós somos em Deus, isso é eterno e imutável. Mas quando passamos a pensar separação, se não tivéssemos defendido essa ideia, ela teria desaparecido no mesmo instante que ela tivemos.
Se até hoje nós ainda temos crença de separação de Deus, é porque ainda estamos defendendo esse pensamento, essa crença. Isso tem que ser reconhecido diante da luz para que possa ser desfeito, porque é irreal. Então, nós que fizemos a defesa a partir da separação. Deus não a conhece. Deus nada sabe de defesas. Como que Deus conheceria algo além da verdade, além de si mesmo? Então, Deus não conhece defesas. O Espírito Santo usa defesas em favor da verdade só porque tu as fizeste contra a verdade. Então, a defesa, defender a ideia da separação, é uma defesa contra a verdade. O que o Espírito Santo tem que fazer com todas as coisas que o ego fez? Dar um novo propósito. Então, o que o Espírito Santo faz com as defesas do ego? Usa agora as defesas a favor da verdade do ser que nós somos e não contra a verdade. O Espírito Santo dá um novo propósito para a defesa só porque nós a fizemos. Mas no momento que a nossa mente for restaurada pelo Pai para o conhecimento, as defesas simplesmente desaparecerão, porque elas fazem parte só da percepção, não do conhecimento. Então, elas são temporárias, elas só existem enquanto houver uma crença de separação. E o Espírito Santo, então, como todas as coisas que o ego fez, também essa, ele inverte o propósito. O ego fez para se perpetuar, para garantir a separação. O Espírito Santo usa a defesa para defender na nossa mente, na nossa crença, de que nós não nos separamos de Deus. E aí os resultados dessa crença nos convencerão e passaremos a aceitar a verdade. A sua percepção, a percepção do Espírito Santo acerca das defesas, de acordo com o seu propósito, meramente muda-as, fazendo com que seja um chamado por aquilo que atacaste por meio delas. Então, o que nós atacamos através das defesas? Nós atacamos a Deus, nós atacamos o Cristo, nós atacamos o nosso ser porque dizemos que nós separamos dele. O que o Espírito Santo faz através do propósito unificado? Ele passa a defender a nossa unicidade com o nosso ser, ao invés de atacar. Defesas, como tudo que fizeste, têm que ser gentilmente voltadas para o teu próprio bem, traduzidas pelo Espírito Santo de meios de autodestruição em meios de preservação e liberação. É isso que o Espírito Santo faz. Nós fizemos defesas para fugir de Deus, nos esconder de Deus e para manter a separação. O Espírito Santo usa das defesas agora a favor da liberação e da preservação do que? Da nossa mente certa e não mais da mente errada. A sua tarefa é muito grande, mas o poder de Deus está com ele. A tarefa do Espírito Santo é a favor da defesa de todo pensamento, todo fracionamento de pensamento separado. Cada pensamento equivocado dar um novo propósito para ele, para todas as coisas do universo, do sonho. Por isso que ela é grande, do tamanho do ego, podemos dizer que é o tamanho da tarefa do Espírito Santo. Portanto, então ela é muito grande, mas o poder de Deus está com o Espírito Santo. Portanto, para ele, ela é tão fácil que foi realizada no instante em que lhe foi dada a teu favor. A metafísica, tudo aconteceu num único instante. No instante que nós pensamos separação e fizemos todo um imaginário de um universo, Deus, em sua resposta, não validando esse mundo, não vendo o mundo, mas sabendo que estávamos sonhando e dando em resposta ao seu Espírito Santo, que é a incapacidade de perdermos a nossa consciência do céu,
o que o Espírito Santo fez, como ele estava com o poder direto de Deus. Nós fizemos a separação usando indiretamente o poder de Deus, porque invertemos do poder, usamos do poder de Deus para pensar que separamos de Deus. Então, isso é enfraquecer o poder. Mas o Espírito Santo, que tem todo o poder de Deus, para ele foi tão fácil que no mesmo instante que a tarefa foi dada, foi cumprida. A metafísica, tudo já aconteceu. O Espírito Santo já reverteu todas as coisas do ego. Nós estamos aqui aprendendo a reconhecer isso. Para nós, parece que linearmente, em cada situação, nós estamos aprendendo através do perdão verdadeiro, aceitar a reversão do Espírito Santo. Para a nossa consciência, sim. Mas, na verdade, tudo já aconteceu. O Espírito Santo já reverteu tudo. Nós apenas estamos aprendendo a aceitar isso. E aprendendo tão a conta-gotas porque ainda temos medo, porque ainda acreditamos na separação. Então, enquanto for com medo, o Espírito Santo traz em gentileza. Ele tem toda ela, nem é ele que é atrás, porque ele já deu a nós. Mas nós abrimos aos poucos, e o tanto que nós abrimos é o que nós recebemos, a percepção corrigida do Espírito Santo, do ego. Não te demores no teu retorno à paz, imaginando como pode ele, o Espírito Santo, cumprir o que Deus lhe deu para fazer. Então, nós nem precisamos perder tempo pensando como que o Espírito Santo vai reverter esse mundo, como que o Espírito Santo vai nos dar paz e aparentemente o nosso medo é tão grande. Isso é inútil, um pensamento desnecessário, porque é função dele e não nossa fazer isso. Por isso que ele diz não nos demorar nisso, não usar isso como uma desculpa para nós não aceitarmos a correção do Espírito Santo, não acreditarmos nele. Deixa isso para ele que conhece. O Espírito Santo conhece. Como que ele demoraria a fazer se ele tem o conhecimento? Então, por isso que ele é instantâneo. Não te é pedido que executes tarefas poderosas por ti mesmo. A salvação não requer que façamos coisas por nós mesmos. Nós não precisamos entender como que o Espírito Santo faz a sua tarefa. E nem nós precisamos cumprir essa tarefa dele por nós mesmos. Isso é com ele. A ti, pede-se apenas que faças o pouco que o Espírito Santo te sugere fazer, confiando nele apenas o suficiente para aceitar que se ele te pede, tu és capaz de fazer. Só isso. O Espírito Santo, e agora nós vimos isso já na aula passada, nós vamos ver no próximo parágrafo o que o Espírito Santo nos pede. Ele nos pede muito pouco, e o Espírito Santo só quer que nós acreditemos que se ele está pedindo, ele sabe que nós temos a capacidade de fazê-lo, que não duvidemos da nossa capacidade, porque ele nos deu também a capacidade de fazer. O Espírito Santo não nos pede para fazer algo difícil por conta própria. Nós só temos que dar um passo por conta própria, e esse é fácil porque ele sabe que nós sabemos fazê-lo. Verás com que facilidade tudo que ele pede pode ser realizado. O Espírito Santo não te pede mais do que isso. Traze a ele todos os segredos que trancaste longe dele. Abre a tua mente equivocada, mostra para o Espírito Santo o ego completinho dentro da tua mente e permita que a luz reflita em todo ele, para que todo ele seja desfeito. Então, o Espírito Santo só pede isso, que nós não ocultemos, nós abramos o pensamento para ele. Abre todas as portas para ele e pede-lhe que entre nas trevas e as ilumine, dissipando-as. Então, pedir para o Espírito Santo reconhecer o que é nosso, porque isso é dele. Então, abrir a nossa mentalidade e pedir que a luz venha a ela. É isso que o Espírito Santo quer que nós façamos, porque esse convite permite que ele o faça.
a ter o convite, ele entra com contentamento. Então, ele não pode entrar à força na nossa mente e dissipar a escuridão. Quem tem que fazer ligar a luz é nós. A luz é do Espírito Santo. Mas quem liga o interruptor, quem faz o convite para a luz vir, somos nós. Porque nós podemos desejar não apertar o interruptor para a luz entrar no quarto. Nós podemos desejar que o Espírito Santo não entre nas trevas porque temos medo delas. Então o Espírito Santo não entrará. Por isso que ele precisa do nosso convite e tão logo nós o convidemos, ele vem com contentamento, porque ele está aqui para isso. Ele traz a luz à escuridão, se fizeres com que a escuridão esteja aberta para ele. Mas aquilo que escondes, ele não pode olhar. Se nós mantivermos o quarto escuro e não aceitarmos que a luz venha a ele, o Espírito Santo não poderá olhar, porque ele não pode ver na escuridão, ele só vê na luz. Aliás, nós também não podemos ver na escuridão, só na luz. Mas o Espírito Santo é a luz. A visão de Cristo a visão de Cristo não é para ele sozinho, mas para ele junto contigo. Visão de Cristo é o pensamento da mente certa, essa percepção certa, ela não é só para o Espírito Santo, ela é para o Espírito Santo e para nós, pois assim ela foi dada por Deus. Traze, portanto, todos os teus pensamentos escuros e secretos a Ele e olha junto com Ele. Trazer os pensamentos secretos é trazer as nossas motivações ocultas, o que nós ganhamos com isso, trazer isso ao Espírito Santo, olhar junto para isso, porque olhando diante da luz, isso desaparecerá. Então, abrir nossos pensamentos secretos a Ele. Ele mantém a luz e tu a escuridão. Elas não podem coexistir quando ambos olham para elas juntos. Quando nós olhamos junto com o Espírito Santo para a luz e a escuridão, um deles tem que desaparecer. E certamente que a escuridão não pode apagar a luz, mas a luz sim pode acabar com a escuridão. O seu julgamento tem que prevalecer e ele o dará a ti na medida em que unires a tua percepção à dele. Então, tão logo nós unirmos a nossa percepção à do Espírito Santo, o julgamento que vai prevalecer é o do Espírito Santo. E no julgamento do Espírito Santo, não há nada a ser temido, porque o nosso ser real não pode ser ferido. O ser que nós somos, repetindo, não é uma imagem projetada que nasceu para morrer, e sim é o Filho eterno e imutável e todo-poderoso de Deus. Unir-te a Ele para ver é o modo como aprendes a compartilhar com Ele a interpretação da percepção que conduz ao conhecimento. Então, unir-se ao Espírito Santo, o instante santo. Isso nós temos que fazer na prática do nosso desejo, através da percepção, do nosso querer, de pensar os pensamentos do Espírito Santo, aceitar a variação dele sobre aquilo que nós acreditamos que é a realidade dentro do ego. Olhar de volta para aquilo que está nos ferindo, mas agora a partir da percepção do Espírito Santo, a partir da metafísica que o Espírito Santo já nos ensinou. Então, isso é voltar à nossa percepção que levará ao conhecimento. Não podes ver sozinho. Para pensar separação, nós tivemos que jogar fora a chave do conhecimento. Então, como que podemos voltar a conhecer? Simplesmente com a ajuda do Espírito Santo. Não temos como fazer isso sozinhos, mas com o Espírito Santo, sim.
Compartilhar a percepção com ele, que te foi dado por Deus, irá ensinar-te como reconhecer o que vês. Ver e pensar também são o mesmo. Então, a percepção também, nós vamos perceber corretamente se nós alinharmos a nossa mente ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele corrigiu no mesmo instante que Deus o deu a nós, ele corrigiu o mundo todo. Então, a percepção certa está em todo lugar onde está uma percepção errada, está uma percepção certa. O Espírito Santo a tem, porque ela foi dada pelo próprio Deus para nós, através dele, do Espírito Santo. E ele nos dá ela, tão logo nós o permitimos receber. É o reconhecimento de que nada do que vê significa coisa alguma por si só. Então, isso nós vimos já esse desfazer nas primeiras lições no livro de exercícios. O quanto a nossa percepção dentro do ego é equivocada, ela é apenas um julgamento falso sobre a irrealidade. Então, nós não temos conhecimento. Reconhecer isso significa que estamos nos abrindo ao Espírito Santo, porque só ele tem um verdadeiro significado. Ver com ele vai te mostrar que todo o significado, inclusive o teu, não vem da visão dupla, mas da fusão gentil de todas as coisas em um significado, uma emoção e um propósito. Então, a fusão da mente errada com a mente certa vai fazer com que nós deixemos de ser duais e tenhamos só um significado, o mesmo que Deus nos deu, uma emoção, que é aquela do amor da criação, e um propósito, que é criar com Deus, que é se estender. Então, quando nós estivermos unindo nossa mente errada com a certa, vai prevalecer só a mente. E essa mente é a do Espírito Santo, porque ela é real. A errada, ela era imaginária, e ela desaparecerá diante dessa unicidade. Deus tem um propósito para ele, que ele compartilha contigo. Deus só tem um propósito. E o Espírito Santo compartilha desse propósito conosco. A visão única que o Espírito Santo te oferece irá trazer essa unicidade à tua mente com clareza e brilho tão intensos que não poderias desejar, mesmo em troca do mundo inteiro, não aceitar o que Deus quer que tenhas. Então, a visão única do Espírito Santo, a mente corrigida, se nós de volta na integralidade da nossa mente, isso traz a nós um conhecimento, uma percepção, uma visão com tanta clareza, com tanto brilho, que nós nunca mais desejaremos ver além da verdade. Contempla a tua vontade, aceitando que é sua. Então, contempla a nossa vontade real, é a do Espírito Santo. Então, contempla a tua vontade, aceitando que é a sua, e que todo o seu amor é teu. Toda a honra seja dada a ti através dele, do Espírito Santo, e através dele a Deus. Então, é assim que voltaremos a desfazer as trevas, voltar à luz, deixarmos de ser ignorantes e voltar ao conhecimento, como Jesus nos fala no início, aceitando, trazendo inicialmente a mente errada e também a mente certa no mesmo lugar do nosso pensamento. E diante dessa necessidade, a mente errada irá desaparecer, porque só uma pode ocupar um lugar na nossa consciência, e diante da luz, a escuridão sempre desaparece. Nós não precisamos temer de modo algum que o ego vencerá o Espírito Santo. É como temer que a escuridão pode afetar a luz e apagar a luz. Jamais a escuridão poderá
adentrar na luz, mas a luz sim adentra na escuridão, a luz sim acaba com a escuridão. Tão certo como isso é real, o ego não pode acabar com o Espírito Santo, mas diante do conhecimento do Espírito Santo, o ego se acaba, desaparece. Por isso que precisamos olhar de volta, não esconder nada do Espírito Santo. Esconder do Espírito Santo é manter o culto uma escuridão que não é aberta para a luz, que não é trazida para a luz. Se não é trazida à luz, ela vai continuar na nossa mente nos importunando e obstruindo o conhecimento da verdade. A única forma de voltarmos ao conhecimento da verdade é desobstruindo tudo que está ocultando, tirando de cima o que está ocultando a verdade. E o que está ocultando é o nosso desejo de manter secreto na escuridão o pensamento, o sistema de pensamento do ego. Então, precisamos olhar de volta para ele e compará-lo com o do Espírito Santo na nossa mente, trazer na mesma consciência, e como é impossível ambos conviverem, um vai desaparecer, e será o do ego, porque ele é só ausência de luz, ausência de amor. E assim o amor e a luz será restaurada na nossa mente, e por isso que Jesus diz aqui, toda a honra seja dada através de ti, dada a ti, o ser que nós somos o Cristo, através do Espírito Santo, e através dele também a Deus, toda a honra ao Cristo e a Deus, através do Espírito Santo do nosso ser. Então, isso nós tínhamos hoje para aqui nosso compartilhando a percepção do Espírito Santo. Estamos aqui, então, na interação. Gente, alguma dúvida, alguma coisa que ficou não entendida? Ou algum testemunho que queiram compartilhar aqui, na nossa interação? Nenhum chamado? Então, eu encerro também aqui a nossa gravação do nosso estudo, e toda a honra, sim, a cada um pelo Cristo que é, e nessa honra também honramos ao próprio Pai e a sua criação.